Mundial de Mountain Bike Short Track Val di Sole na Itália. Primeiro mundial da história Short Track. Eu vou falar do feminino e do masculino. Algumas características antes, porque nós estamos acostumados com o Short Track da Copa do Mundo de Mountain Bike, onde existe uma relação direta de pontuação, classificação, do grid de largada da prova que acontece do Short Track. E tudo isso, a pontuação, a classificação, existe a transferência desses pontos e do grid de largada para a prova do domingo. Além disso, o equipamento que os atletas usam na Copa do Mundo de Mountain Bike no Short Track tem que ser utilizado na prova olímpica. No Mundial de Mountain Bike, são dois eventos completamente distintos. A classificação, a pontuação e o título de campeão mundial de Short Track não tem absolutamente nada a ver com campeão mundial da prova olímpica. Então isso é muito bom porque os atletas ganharam mais uma prova para aumentar a chance de se tornar campeão mundial. Em relação ao circuito, continua sendo uma prova de mais ou menos 20 minutos, o circuito próximo de 1 km, no caso desse Mundial em Val di Sole, 950 metros, só que diferente do que acontece na Copa do Mundo de Mountain Bike, onde o circuito é muito mais rápido, menos técnico, no Mundial de Mountain Bike, o circuito foi mais travado, subida, rock garden, um circuito muito mais exigente, quando comparado com o Short Track da Copa do Mundo de Mountain Bike. Então a gente tem que levar esses fatores em consideração. Essa é a lista de atletas do feminino, todas as atletas que participaram, que entraram para a história, como as atletas que participaram da primeira edição do Mundial de Short Track. Entre essas atletas, a brasileira Letícia Cândido, o que é muito bacana para ganhar experiência. Cadê? Aqui, ó, Letícia Cândido. Mais de 40 atletas, precisamente 42 atletas, as suíças em peso, especialmente Yolanda Neff, Indergard e a Sina Frey, além da francesa Pauline Ferrand-Prévot, da britânica Richards, que está lá na frente, lá no topozinho desse Rock Garden. Eu tirei esse print para mostrar o pelotãozinho suíço, mas na verdade principalmente para mostrar a exigência técnica. Essa característica a gente não vê na Copa do Mundo de Mountain Bike. Então a gente percebe que eles fizeram várias adequações do Short Track no Mundial. Obviamente não é tão técnico quanto o Cross Country, mas é muito mais técnico do que quando comparado com o Short Track na Copa do Mundo de Mountain Bike. Desde o começo, desde o primeiro momento, a Richards, a britânica, ela esteve uma presença constante na frente, colocando ritmo, acompanhada de 3 suíças, da Pauline Ferrand-Prévot, da Riesve, da McConnell. E esse cenário não mudou muito. Como vocês podem perceber, está aí a britânica Richards na frente. A Sina Frey, entre as suíças, ela foi a mais estratégica. Na verdade, todas as suíças elas foram mais estratégicas. Quem ficou ali mais na frente sempre foi a McConnell, Pauline Ferrand-Prévot e a Richards. As suíças ficaram atrás, talvez não necessariamente por opção, mas ficou visível que por opção a Sina Frey ela ficou mais estratégica, porque a partir com 13 minutos de competição, esse foi o primeiro momento que ela se mostrou mais agressiva. Ela é a primeira atleta aqui da imagem, então ela saiu da quarta, quinta colocação e passou a ficar nos 3, 4 minutos finais entre a segunda e a terceira colocação. Nesse momento, 17 minutos de prova, ou seja, com menos de 3 minutos para o final, compacto, todas as atletas, McConnell, Pauline Ferrand-Prévot, Richards e as 3 suíças. Aí começou a ficar bem intenso. Entre as 6 primeiras atletas, 3 suíças. Suíços têm uma escola especial no mountain bike. E esse foi o momento que a Sina Frey ela fez uma ultrapassagem por fora, numa tangente mais aberta, na grama, que teoricamente, na prática, é mais lento. Mesmo assim, ela conseguiu sair dessa curva na frente da Richards e da Pauline Ferrand-Prévot para ir para o sprint e ser a primeira atleta da história a conquistar o Mundial Short Track, com a Richards, surpreendente, apesar de ter ficado na frente quase todo o Short Track, terminou com a medalha
de prata e a Pauline Ferrand-Prévot com a medalha de bronze. A Letícia Cândido, ela completou, mas só com 3 voltas a menos, mas eu acho que com certeza deve ter sido uma ótima experiência, além de entrar para a história como a primeira atleta brasileira a participar do primeiro Mundial de Short Track da história. Isso é só o começo. Essa é a lista de largada do Short Track masculino, lembrando que é opcional, os atletas eles podem escolher, quer dizer, eles têm que se classificar, mas eles podem escolher Short Track ou prova olímpica ou participar das duas competições. Eu acho que nos próximos anos vai ser cada vez mais comum ver atletas focando em uma das duas provas. Ao mesmo tempo, existem alguns caras fenomenais que eles conseguem conciliar Short Track e a prova olímpica. Só que a gente precisa lembrar que o Short Track era um complemento da prova olímpica e agora se tornou uma modalidade do Mundial. E isso faz com que alguns atletas tenham um interesse especial em disputar o Mundial de Short Track, assim como o do Olímpico. Então eu acho que vai mudar bastante o cenário da seleção de competição em relação ao Short Track. 3 brasileiros entre os atletas que largaram, o Avancini, o Ulan e o Cocuzzi. 51 ciclistas, é ciclista, não, mais de 50 ciclistas. Desde o começo da largada, desde os primeiros momentos. Sanguez, Avancini, o Hatterley especialmente, que é o companheiro do Avancini de equipe, mas eles não estão lá para competir pela Canon deles, estão lá para competir pela nação. O Anton Cooper, que é um cara também super explosivo, mas talvez nesse momento, para esse Mundial de Short Track, o Hatterley foi o cara que apareceu de forma mais expressiva por boa parte do Short Track. Além de caras como o Sink e o americano que apareceu, eu acho que para surpresa de quase todo mundo. Com 10 minutos de prova. Por que eu estou falando 10 minutos de prova? Porque no Short Track dá a impressão que falar uma volta, 2 voltas, dá a impressão que uma volta é muito tempo. Se nós pensarmos fisiologicamente, 10 minutos da largada, ou seja, menos de 10 minutos para o final da competição. Então os caras eles têm menos de 9 minutos para tentar reverter o que está acontecendo. Então o Short Track ele não é curto o suficiente para baixar a cabeça e só fazer força, e ele não é longo o suficiente só para fazer força. Nesse momento o que me chamou a atenção foi o Sink acelerou, quase todas as acelerações aconteceram nessa foto, por isso que eu fiz questão de tirar vários prints nesse mesmo local. O Sink fez essa aceleração. O Avancini, que está em segundo, ele estava naquele grupo junto com o Sanguez, que está de uniforme preto. O Avancini ele não respondeu imediatamente, ele foi mais estratégico, ele ficou no grupo. O problema é que ninguém do grupo resolveu fechar o gap. Quem saiu para fechar o gap? O Avancini. Então, Sink com a primeira movimentação que realmente deu uma alongada nesse grupo que vinha andando relativamente junto, sendo tocado pelo Hatterley. Aí era o gapzinho que o Avancini abriu do Sanguez. Como vocês podem perceber, no mesmo local, menos de 4 minutos depois, quem fez a aceleração, o Sink ele tinha sido neutralizado, como vocês podem perceber, tá lá o Sink junto com o Avancini e com o americano. Entre esse grupo da frente, o americano foi o mais estratégico. Então tá lá atrás o Hatterley, o americano, o Sink, o Avancini, e aqui na frente o alemão Brandão, que fez uma aceleração que, pelo amor de Deus, ele acelerou muito forte. Esse é o gap que o alemão tem daquele grupo que incluía o Avancini, o americano, o Sink e o Hatterley atrás. E aí os caras faltando aqui, 17 minutos, ou seja, menos de 3 minutos para o final. O Brandão ele tem uma vantagem de 7 segundos, o que é bastante. Sink e Avancini estavam tentando ali negociar quem que vai fechar o gap. O americano continuava atrás, não dava para ter a mínima ideia se ele estava sobrevivendo, se ele estava sendo estratégico, e o Hatterley estava pagando um pouco o preço por ter feito o começo tão forte. No final das contas, no mesmo lugar, no mesmo print, no mesmo ponto, quem fechou o gap novamente foi o Avancini, deixando o Sink para trás, indo em direção ao Brandão. Essa curva
por incrível que pareça, foi nessa curva, tanto no feminino como no masculino, era uma disputa por posicionamento para conseguir sair dessa curva na frente. E esse, com 18 minutos, a menos de 1 minuto e meio do final, foi o primeiro momento que o americano foi para frente. Com exceção, durante 18 minutos e 23, ele ficou atrás, em geral, do Hattler, do Sink, do alemão e do Avancini. Esses 4 atletas, eles ficaram mexendo posicionamento, o americano ficou atrás. No final das contas, o americano, o Avancini ainda conseguiu ultrapassar. Se vocês olharem, o Avancini, ele tá chegando na roda do alemão, com o americano na roda do Avancini. Esse foi o momento que o americano, o alemão, ele estava fazendo força, mas não necessariamente sprintando, tinha uma linha. A hora que o americano saiu, eu acho que ele pegou todo mundo de surpresa. Primeiro porque ali onde ele tá, o chão é menos batido, os caras eles estavam super rápido, então ele é o único cara que está exposto, só que ele apostou tudo nessa movimentação para entrar na próxima curva à direita, na frente do alemão, e parece que deu certo, porque, como vocês podem ver, ele pegou e entrou nessa curva que dava de frente para o pórtico de chegada, com o alemão em segundo, e o Avancini, por algum motivo, eu não sei se escorregou, eu não sei se ele estava muito rápido, mas o Avancini, ele fez a curva, uma tangente bem mais aberta do que o alemão. Que pena que eu não tenho o print. Apesar do Avancini ter feito a tangente mais aberta, voltando aqui, apesar dele ter feito a tangente mais aberta, talvez tenha saído da curva mais rápido, ele conseguiu passar o alemão, ir em direção ao sprint do Blevins, que é o americano, mas no final das contas o Blevins, acho que para surpresa de todo mundo, ele é o primeiro campeão mundial de short track, com o Henrique Avancini em segundo, medalha de prata. Então, eu não sei se necessariamente o Avancini ele ficou satisfeito, mas eu acho que para toda a circunstância da prova, eu acho que foi muito bacana, né? E que isso ajude a colocar todas as casinhas, todos os bloquinhos no lugar, para ajudar a fazer com que a prova do Olímpico, o Avancini vai participar do short track e do Olímpico, para fazer com que esse cenário tenha colaborado com a prova de domingo, apesar de não ter relação nenhuma, mas a medalha de prata já está garantida no Mundial. Agora a expectativa é em relação ao que pode acontecer no domingo. O primeiro campeão mundial de short track é o americano, com o Brandão alemão em segundo, em terceiro, o Sink em quarto, e o Hatterley, apesar de tudo, apesar de ter feito força por boa parte do tempo, ficou na quinta colocação. E esse é o top 10, incluindo, é claro, os atletas que eu já falei. Em relação aos brasileiros, o Ilan Bastos chegou a 1 minuto e 41 na 33ª colocação, e o Cocuzzi não completou. Infelizmente eu não tenho os prints, mas nas primeiras 2 ou 3, 4 voltas, o Cocuzzi apareceu de forma muito forte na frente. É difícil saber, tentar encontrar o ponto entre aparecer, comentar, aparecer para o patrocínio e não completar, ou o Ilan Bastos, que não apareceu, mas completou a prova. Eu, pessoalmente, isso não é um julgamento, eu acho que eu iria mais na linha do Ilan, do Galinski, do que do Cocuzzi, né? Porque eu acho que o que o Ilan Galinski fez, ele tem um parâmetro de como melhorar de forma gradativa, e o Cocuzzi é difícil imaginar o que ele vai fazer com essa experiência. Fui pra frente, fiquei lá 2, 3 voltas e depois explodiu tudo e não completei. Então, mas de qualquer forma, é apenas o primeiro mundial da história. Então, com certeza, esses atletas vão encontrar qual que é a melhor estratégia para cada objetivo. Acho que é isso. Por favor, os comentários, alguma informação que eu tenha esquecido, algo importante, alguma correção, sintam-se à vontade. Abraço, tchau.